Provas de que aliens são demônios. Não existiam aliens ou relatos de OVNIs antes do século XX. O primeiro caso ocorreu em 1947 e antes disso, durante os séculos registrados na humanidade, houve no máximo 2 casos ainda discutidos se eram OVNIs como descritos atualmente. A ufologia foi introduzida por H.G. Wells em 1898 e foi precursor de muitos outros gêneros de ficção em Hollywood. Os discos voadores, como nós conhecemos hoje, surgiram a partir do livro de H.G. Wells, Guerra dos Mundos, famoso por mais tarde acontecer a sublime narração nas rádios dos toda a população, introduzindo aos poucos a cultura dos discos voadores e o futuro fascínio pela população. Aqui estão algumas imagens, né, do caso ocorrido da Guerra dos Mundos, em que o pessoal lá decidiu narrar o livro do H.G. Wells, a população, que era meio leiga, que não conhecia muito bem sobre esse livro, ou até podiam conhecer, mas se espantaram por tamanha veracidade do relato transmitido pelo radialista. Isso causou muito pânico e aos poucos foi dando às pessoas a ideia de que, e se isso acontecesse realmente? O disco voador nazista. A ideia de discos voadores, no seu formato clássico, de Pires, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, impulsionado pelo nazismo e a tentativa do Partido Nazista em criar um disco voador. E, inclusive, há fotos desses protótipos de disco voador nazista que, pelas narrativas, pelas histórias, conseguiu ficar um pouquinho só no ar e já caiu, Não tinha muita propulsão para conseguir decolar. Maria Orsic e a Teosofia. A ideia de discos voadores foi introduzida pela Teosofia, que por sua vez influenciou também Maria Orsic, que foi uma das gurus de Hitler, o levando para o lado místico e cabalístico, introduzindo a ideia de que comunicação de seres de outros planetas, que se espalhou massivamente depois de 1930. Então essa mulher aqui, que poucos conhecem, ela foi uma das influenciadoras de Hitler na parte do cabalismo, do misticismo, que Hitler aderiu muito para até fomentar essa ideia que ele tinha do arianismo, de separação das raças, E tudo foi se juntando. Agora vamos falar do Aleister Crowley e o Aiwass, que são duas figuras muito importantes nessa agenda alien, no começo dessa agenda, E antes mesmo da ideia de alienígenas, ou pelo menos da popularização dos alienígenas, o Aleister Crowley ele fez contato com o ser Aiwass, dado por ser um demônio, que deu origem às características físicas dos alienígenas narrados em outras situações e no cotidiano, e como são descritos os seres, entre aspas, avistados atualmente. Então aqui está, esse é o ser descrito pelo Aleister Crowley, que ele fez um contato, um ritual, E olha só a aparência desse ser, Com o que ele se parece, Poxa, muita coincidência. Olha aqui uma comparação do lado, Esse ser com os aliens Greys. E assim, as características são praticamente as mesmas. E eu não sei se esse ser ele apareceu assim já para deixar a ideia de que o demônio ele já sabe, de muitas coisas que vão acontecer. Então ele poderia já estar mostrando essa forma para introduzir a ideia, de futuramente da aparição dos aliens Greys, das abduções, Ou realmente eles possuem essa forma, alguns demônios, e aparições dos Greys são praticamente a mesma desse Aiwass. O ritual de inauguração da Era dos Discos Voadores. Ritual Babylon. Outra vez o nosso amigo Crowley
ele influenciou Jack Parsons, um químico construtor de foguetes que foi responsável pela abertura de um portal com o ritual Babylon, em 1946. Coincidentemente, um ano antes do primeiro avistamento oficial de OVNI em 1947, né? Muito coligado aí, pelo piloto Kenneth Arnold. E tudo isso nos Estados Unidos, né? Sempre nos Estados Unidos, o berço do misticismo do século XX e talvez de outros séculos também. E de onde vieram muitos outros rituais, e coincidentemente onde se estabeleceu parte da elite mundial, onde que estão, né, os principais cabeças da elite, foto do Jack Parsons e sua equipe de loucos. E esse ritual Babylon, ele foi uma série de rituais mágicos realizados lá em 46, 47 pelo Jack Parsons e o escritor L. Ron Hubbard. O futuro fundador da Cientologia, né, uma seita ufológica aí que tem muitos admiradores, muitos atores famosos que divulgam essa seita. E essa seita é inspirada pelos ensinamentos do Crowley e da religião Telema, criada pelo próprio Crowley. O objetivo desse ritual era invocar uma entidade feminina chamada Babylon, uma deusa mãe, avatar feminino do caos e da liberdade sexual na tradição da Telema. Muito saudável, né? E Babylon também é conhecida como a Mulher Escarlate. A besta escarlate, a Mulher Escarlate, né? Será que é só uma coincidência? Aqui estão alguns livros para quem quiser se aprofundar mais no tema. Talvez eu não recomende muito para pessoas um pouco sensíveis e que se deixam influenciar ou que não gostam de uma leitura. É uma leitura mais para conhecimento, né? Ninguém vai acreditar, aderir a esse tipo de leitura falando desse ritual e do telema. Para falar um pouco mais do contexto, né, desse ritual, o Jack Parsons ele era um engenheiro talentoso, muito famoso lá na época de foguetes, e ele estava envolvido com os primeiros foguetes, né, o primeiro desenvolvimento dos foguetes e dos aerojets, mas também era um devoto do Sr. Aleister Crowley e da filosofia Telema. Ele acreditava que poderia, através de um ritual mágico, invocar uma mulher perfeita, ou encarnação do poder feminino. Quem acreditaria nisso, hein? Destinado a dar à luz a uma criança mágica que inauguraria uma nova era de liberdade. Resumindo, eles queriam criar uma mulher para ela dar à luz ao anticristo, né? O filme Bebê de Rosemary, que é uma programação preditiva, já meio que responde tudo. E os rituais de Babylon Work envolveram uma combinação de invocações, práticas sexuais e meditações, ou seja, todo tipo de putaria, orgia e depravação. Realizado para atrair e manifestar essa figura feminina mágica, né? A ideia era de que essa mulher ajudaria a estabelecer uma nova era na Terra, ou seja, a era do engano, a era da falsidade, para guiar o anticristo para a destruição do mundo. Os rituais foram feitos em várias etapas, incluíam práticas como invocações, meditações, ritual de sex magic, magia sexual, e a participação do querido Ron Hubbard. Então teve todo tipo de profanação, de maldade. Aqui tem alguns livros também sobre esse ritual. Não recomendo, apenas por curiosidade, para quem quiser ler apenas para absorver esse conhecimento e nada mais. Alien, teosofia, budismo, cabala e a elite mundial. Coisas que se correlacionam muito, né? As raízes da teosofia advêm de tradições orientais do Nepal e Tibete, como o budismo, cabala, shintoísmo. Os ensinamentos teosóficos tomaram emprestados alguns conceitos e termos do budismo. Alguns teosofistas, como a infame Helena Blavatsky, Helena Rudrich e Henry Steele Olcott, também se tornaram budistas. Henry Steele Olcott ajudou a moldar o design da bandeira budista. O budismo tibetano foi popularizado no Ocidente, a princípio principalmente por teosofistas, incluindo Evans Wentz e Alexandra David New. 25 de maio de 1988, Blavatsky e Olcott abraçaram o budismo. Eles publicamente acolheram em Gale os refúgios e Pancasila de um proeminente bhikkhu singalês. Olcott e Blavatsky foram os primeiros americanos que se converteram ao budismo no sentido tradicional. Olha só então, além deles introduzirem a teosofia, também introduziram o budismo no ocidente, né? Espalharam, juntaram a cabala com o budismo, fizeram uma mistura aí
e jogaram para as pessoas que até hoje aderem com prazer. Então aí aqui está explicando que o número de escolas aumentou para 250 escolas de budismo, isso foi aumentando, eles espalharam essa ideia do budismo, não só do budismo, mas eles pegaram meio que todas as religiões orientais, religiões ou não dá para se chamar de religiões algumas, né? Por exemplo, o shintoísmo, o budismo, eles são mais práticas, como eu vou dizer, mágicas, né? São feitiçarias e rituais ocultistas, porque eles não têm um deus fixo. Na verdade, o budismo, o Buda não é considerado um deus. Então, meio que eles têm apenas práticas voltadas para o ocultismo. Na verdade, lá no Oriente mesmo, eles não praticam da forma com que o Ocidente adere a essas práticas. O Ocidente ele veio aqui, misturou tudo, começou a mexer, a mudar um pouco os dogmas dessas supostas religiões e acabaram que meio que também depravando algo que não poderia não ser tão ruim assim lá no Oriente. E a elite mundial, por sua vez, consiste em grandes famílias como os Rothschild, Rockefeller, Morgans, Bush, dentre outras, e todas residindo em Nova York, como eu falei, os Estados Unidos, né, é o berço de quase tudo que é ruim no mundo. Londres e Paris também, né, são os três centros mundiais de tudo que é de ruim. Inglaterra, França e Estados Unidos. Pode ter certeza que não vai sair muita coisa boa de lá. São os berços iluministas, envoltos em magia e ocultismo, foram percussores de tantos dos maiores males da humanidade e ainda são e vai ser até subsistência. Aqui estão alguns dos nomes das 13 grandes famílias que dominam o mundo, todas elas, né, desses países aí maravilhosos foram citados. É uma pirâmide demonstrando como nós somos controlados, aqui temos as hierarquias, né? Enfim, não cabe muito explicar sobre isso, é só para deixar como uma ilustração. A exploração da mídia e da indústria hollywoodiana. Após o primeiro caso, em 1947, a mídia e o cinema norte-americano começaram a explorar o tema OVNI. E por conta disso, surgiram vários charlatões de pessoas relatando serem abduzidos, contatados, eles estarem OVNIs de criaturas. Só que a maioria delas foi desmascarada mais tarde, isso sem a internet. Mas nem por isso que hoje em dia será que não aparece tanto charlatão assim? Porque o cara ia ser desmascarado em tipo, 1 minuto, né? Na internet. E um deles, os mais famosos, foi o George Adamski, que foi um dos primeiros charlatões que enganou muita gente na época, mas depois também foi desmascarado, né? Que ele alegava, que tirava fotografias, que os seres em contato com ele deixavam ele fotografar, deixavam ele entrar até nessas naves. Enfim, no final foi descoberto que eram apenas lâmpadas, modelos, né, modelos feitos à mão, chocadeiras, enfim, era algo até meio tosco. E pois é, na época as pessoas não tinham tanto conhecimento, sim, não tinha internet, e eles acabaram caindo, mas foi desmascarado, felizmente. Também tivemos o Billy Meier. Esse suíço alegou ter mantido contato com seres extraterrestres conhecidos como os Plejaren. Ele apresentou fotografias e vídeos de discos voadores, além de declarações sobre mensagens espirituais dos alienígenas. No entanto, muitos de seus materiais fotográficos foram revelados como fraudes, inclusive com réplicas de naves feitas de objetos cotidianos, como tampas de lata de lixo e miniaturas. Para você ver como era o nível dessas pessoas, né? E na época as pessoas até acreditavam em algo assim, porque não tinha, né, como você descobrir, não tinha esse programa de edição, de manipulação, não tinha nem computador. Então as pessoas, elas viam as fotos e parecia crível, se parece talvez até hoje em dia, se a gente olhar, porque são fotos antigas, até com máquinas antigas, a gente até pode acreditar, mas são todas fraudes. Também tivemos o Paul Haler e o grupo do projeto Serpo. Embora Haler, ex-ministro de defesa do Canadá, seja respeitado por seu trabalho, ele se envolveu na divulgação de alegações controversas sobre alienígenas. A história de Serpo, em particular, foi promovida por várias fontes anônimas e envolvia uma suposta troca entre humanos e alienígenas de Zeta Reticuli, pois são histórias que
que assim, o Steven Spielberg ele ficaria com inveja. Não sei se ele também ele pegou inspirações das pessoas, porque realmente seriam roteiristas muito bons. E não sei se eles fizeram isso sozinhos. Provavelmente não, né? Provavelmente tinha alguém mais envolvido aí para criar tais narrativas, porque às vezes parece muito um roteiro profissional até, né, de cinema, de algum filme de ficção alienígena, né? Temos também o Herbert Schirmer, que era um policial de Nebraska, e ele afirmou ter sido levado a bordo de uma nave alienígena em 67. Em hipnose regressiva, que também para mim é uma besteira, né? É mais uma coisa aí para manipular a pessoa ou confirmar esses supostos relatos que são mentiras. Ele escreveu detalhes que chamaram a atenção da mídia e mais tarde foram desmascarados e ele se perdeu, teve muitas inconsistências, falta de evidência e foi declarado como uma fraude, como todos eles são. Temos também esse senhor Van Tassel, acho que é assim que fala, que afirmava ter sido recebido mensagens telepáticas de Ashtar, né? O famoso Ashtar Sheran, que muitos viram, ouviram, tiveram contato, relações sexuais, etc. E a mesma narrativa de sempre, né? Essas mensagens incluíam o Integratron, uma construção no deserto da Califórnia, onde ele dizia receber comunicações de seres extraterrestres, e mais tarde foi descoberto que ele era um charlatão, etc, etc, né? Roswell e o PSYOP. No mesmo ano do avistamento de Kennedy Arnold, houve também o incidente de Roswell, que foi o primeiro grande PSYOP da humanidade, criado justamente para alavancar a agenda OVNI e introduzir o engano às pessoas. Aí que começou tudo. Aqui estão umas fotos alegadas, né, de Roswell, as notícias que saíram no jornal, que espantou muita gente na época, né, a falsa reportagem lá, o documentário da dissecação desse boneco aqui, que muitos acreditaram na época, que até alegam que foi feito para acostumar as pessoas com esse tema, e realmente, né, foi um psyop, as pessoas já ficarem acostumadas a falar de OVNI, a se fascinarem, a irem atrás da cultura alien. E eles alegaram que era uma mentira, mas o intuito era fazer as pessoas se acostumarem com isso. A estratégia do governo, junto com os militares maçônicos e grande mídia, era de ocultar propositalmente para aguçar a curiosidade e conspirações das pessoas. Se eles chegassem, ou uma mídia relatasse que algo aconteceu do nível de Roswell, as pessoas elas meio que iam, poxa, acredito, legal, mas e depois? Se a mídia, o governo, eles ocultassem, como ocultam muitas coisas hoje, as pessoas iriam mais atrás, porque tudo que é mistério, que é mais escondido, as pessoas se interessam mais, elas vão mais atrás para procurar. O que aguça a curiosidade, a criação de conspirações, é justamente o fato do governo não revelar esse tipo de coisa. Por isso que eles não revelam até hoje. Como, por exemplo, inicialmente vazou relatos lá de Roosevelt e depois negaram, depois o governo deu aquele migué, cada um contava uma versão, as versões mudavam, isso foi fomentando várias teorias, as pessoas começaram a ficar fascinadas, poxa, começaram a criar especulações e muitos começaram a acreditar, entrar em seitas ufológicas justamente por conta disso. Né? Eles criaram um hype, eles influenciaram as pessoas a irem atrás. A mesma tática é ainda usada nos dias de hoje, onde o governo sempre ameaça revelar algo, oculta incidentes, etc., mas nunca acontece nada. E as pessoas ainda permanecem na dúvida, e essa dúvida é o que faz todos irem atrás desse tema, se interessarem, se apaixonarem, amarem ETs, quererem contato com os ETs, né? Aqui tem várias notícias, né, de congresso, sempre o congresso vai revelar alguma coisa, o congresso dos Estados Unidos vai revelar alguma coisa, e nunca revela nada. As pessoas falam, poxa, mas por que? Eles estão escondendo algo, eles não sabem nada. Na verdade, eles fazem isso para as pessoas se interessarem nesse tema. Porque esse tema é muito conveniente para eles em vários aspectos que eu vou falar mais pra frente. Mas eles não ocultam, talvez eles nem saibam tudo, como eu acho que não saibam também, a maioria pelo menos dos funcionários desses jornais, dessas agências, do governo, os militares. Só os cabeça mesmo, os mais importantes, eles sabem o que realmente se trata isso, né? A maioria vai apenas seguindo ordens, falando o que é mandado falar. E a mídia também, né, não ajuda, a mídia quer sensacionalismo, quer uma notícia espetacular e ficam publicando aí coisas para alimentar a imaginação das pessoas.
A estratégia é que justamente as pessoas não saibam, para que elas teorizem e pensem que sim, o governo oculta a vida em outro planeta. E devido a essa curiosidade e impulsionamento da mídia para com esse tema, as pessoas acabam se tornando entusiastas, entrando para seitas alienígenas e se tornando crentes de que eram os deuses astronautas. Quanta gente, né, muita gente começou a acreditar e pesquisar e se fascinar por discos voadores por conta desses relatos da mídia, né, dessa curiosidade. Poxa, um objeto apareceu lá, durou 3 segundos, mas nossa, já foi suficiente para a pessoa. Ah, eu quero saber mais, eu quero descobrir quais planetas esses seres vivem, etc. E aí, juntando isso com os charlatões que criaram seus relatinhos de abdução, as fotos de objetos que poderiam ser só, sei lá, drones, aviões, drones na época não, né? Nessa época em questão que a gente está falando, mas poderiam ser aviões, planetas, etc. Mas pessoas já começavam a procurar mais, a associar tudo no céu a discos voadores. As seitas ufológicas, em sua maioria, surgiram justamente nos Estados Unidos e foram criadas para propósitos políticos e governamentais. Muitas delas apenas para servirem como distração e eliminarem o cristianismo e outras religiões do Estado. Muita gente vai dizer que é exagero, besteira, não é para isso, não chega a ser isso, mas chega a ser isso sim, porque é o que está acontecendo. Se vocês olharem por aí, qual a religião ou pseudo-religião que mais cresce, fora o cristianismo, que no caso diminui? São as seitas ufológicas. Entrem em qualquer rede social e pesquisem lá grupos de ufologia, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Discord. Vocês vão ver muitos grupos, cada dia aumenta mais, muitas pessoas aderindo a isso, pessoas que se dizem evangélicos, católicos, elas estão entrando nisso de cabeça e aos poucos vão deixando de lado ou misturando, falando que Jesus era um alien, etc. Todo esse tipo de besteira aí que todo mundo já deve ter ouvido, né? Porque hoje em dia está ficando comum. E essas seitas ufológicas, em sua maioria, surgiram nos Estados Unidos, como eu já falei, né, e foram criadas para propósitos políticos e governamentais. Muitas delas apenas para servirem como distração e eliminar o cristianismo e outras religiões do Estado. Tanto a cientologia como outras seitas foram criadas como base em temas ufológicos, mas elas têm essa fachada para esconderem pedófilos satânicos e outras seitas que já existiam antes, como a Golden Dawn, entre outras que hoje em dia ninguém se fala mais, né? Porque não pode, né? Se você contar tudo que aconteceu no passado, essas seitas atuais seriam destruídas. Então por isso que a mídia, até ufólogos, né? Ufólogos charlatões, que são a maioria, não falam nada dessas primeiras seitas ufológicas aí que misturavam o satanismo claramente. E o propósito dessas seitas, além de ocultarem vários criminosos e esconderem outros tipos de atos obscuros, como orgias e rituais, também serve para afastar as pessoas de Deus, tentar acabar com o cristianismo, levando muitos cristãos para esse lado nefasto. Então aqui vou dar alguns exemplos de seitas ufológicas, né, que são mais para seitas satânicas. E desde 1950 elas aumentaram, vão aumentando todo ano, como eu falei, se vocês entrarem em redes sociais, vocês vão ver que são os grupos que mais aumentam. Você pega lá um grupo de budismo no Facebook e um grupo de ufologia. Vamos ver qual que tem mais membro. Ou um grupo de espiritismo com ufologia. Vê qual que tem mais membro. Vê quem entra mais pessoas todos os dias. A cientologia, né, a religião aí do Tom Cruise e outros atores, que são todos filhos do Gramunhão. E rola muita coisa ruim nesses lugares. Para quem já pesquisou, já viu sobre os relatos de pessoas que ficam presas, né, eles trancam as pessoas, torturam em porões, as pessoas não podem sair dessa cientologia, elas são obrigadas a fazerem coisas que elas não querem. Enfim, tem muita coisa macabra, assim, é como se fosse um ritual pesado satânico, né? Essa fachada de cientologia, de pesquisar outras vidas em outros planetas, ufologia, é só uma fachada para eles fazerem o que realmente querem, né? Rolar o satanismo solto. Raelismo, fundado por Claude Vorilhon Hale. Este movimento acredita que a humanidade foi criada por extraterrestres chamados Elohim e prega a construção de uma embaixada para recebê-los, né? Elohim, olha só que interessante, olha só o naipe dessas pessoas, né? Todas pessoas de família, né? A pessoa ali de biquíni, a pessoa fantasiada olha lá a estrelinha, né, que a pessoa tem no peito. Nossa, uma coincidência, né? Será que a Cabala tá ligada a isso? Será? Heaven's Gate.
Essa daqui é macabra pra caramba, né? Que foi famosa pelo suicídio em massa de 97. Assim, todas essas seitas aliens, elas são de lunáticos, pessoas bem loucas mesmo, psicopatas. Olha esse cara aí, ó, Halo Bob. O cara, ele fez várias pessoas se matarem. Todas as pessoas que acreditavam em aliens, em vida extraterrestre, em nova era, todas essas coisas do tipo. É incrível, né? Como ainda tem gente que ainda deve ter seguidores dessa merda, mesmo depois do suicídio aí, em massa, ainda deve ter membros dessa seita. União Planetária. Esse é o movimento brasileiro, lá em Brasília. Inclusive tem uma sede muito grande lá. Tem vários membros, muita gente. Pessoa achando que o Brasil não, é só nos Estados Unidos. Não, o Brasil é o segundo maior país que tem mais seguidores de seitas ufológicas depois dos Estados Unidos. O Brasil não tem moral nenhuma para falar dos Estados Unidos. Arterios Society, fundada por George King, combina espiritualidade oriental com contato extraterrestre. Sempre, né, eles pegam budismo tibetano, hinduísmo, etc. E misturam tudo e colocam religião extraterrestre, né? Tudo para ajudar na evolução da humanidade. Toda essa desculpa aí, vamos ajudar a humanidade, ajudar a natureza, acabar com a poluição, desmatamento, etc. Esse papo hipócrita, né? Unarius Academy Science, grupo que acredita na reencarnação e em mensagens de seres interdimensionais para ajudar a humanidade a alcançar a paz universal. Olha só o naipe da senhora aí, né? Desculpa. Que é uma das fundadoras, ou era, não sei se ela tá viva ainda. Mas são todas pessoas assim. O pessoal fala mal de galera que faz cosplay, que vai nesses eventos, mas olha, que ainda. Eles não tratam como uma brincadeira, eles levam como uma religião mesmo, não é apenas um grupo de entusiastas, de ficção, tipo, o pessoal que gosta do Star Trek, que se reúne para se fantasiar de personagens Star Trek, não, nesse caso essas seitas elas levam a sério, elas levam realmente como algo verdadeiro, elas fantasiam assim, porque elas acham que elas devem para cultuar esse demônio. O famoso Ashtar Command, né? Esse Ashtar Sharon, que é um. Quem vê isso, assim, eu não entendo como a pessoa não pode associar isso com o arianismo, porque já tá, na verdade, todos os contatos que o Ashtar teve na Terra tiveram mensagens relacionadas ao arianismo, a novas raças, nova era, a coisas que ligavam ao nazismo. Mas, vai falar isso, nenhum ufólogo, nenhum jornalista, nada. Ninguém relaciona essas duas coisas. Por que não? Porque a ufologia é uma religião que a gente tem que respeitar, né? Ah, mas tem o nazismo. Ah, não, mas isso daí é besteira, né? Ah, só porque tem aliens, louros, brancos de olhos claros que querem colonizar a Terra, que querem introduzir sua raça na Terra. Ah, mas isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, poxa. São ETs bonzinhos, ó. Eles querem o bem. Assim, eles podem ter a mesma ideologia do Hitler, mas eles querem o bem, né? Mark Age, organizado por Charles Boyd Gentzel, foca em contatos com extraterrestres e seres espirituais para preparar a humanidade para uma nova era. Olha aqui, né, as figuras embaixo, né? Isso é uma nova era de beleza, de paz, de harmonia. Olha só que bonito, né? Olha só esse ser aqui. É um ser iluminado, né? Um ser de luz. Aí Universal Movement, grupo que mescla a teosofia, canalização de mestres ascensionados e contatos extraterrestres. Eu sei que parece fantasia, parece uma fanfic de algum adolescente, mas existem. Essas sociedades, essas seitas existem. Eles acham que eles entram em contato com mestres ascensionados, os caras lá que tem cultivo de 1 bilhão de anos e conseguem se teletransportar para 1 milhão de planetas e, enfim. Comando Ashtar Brasil, né? E é o movimento do Ashtar que foi introduzido no Brasil, que misturou com o espiritismo, o bandismo, é tudo junto, né? Todas essas pseudo-religiões aí são todas ligadas e todas elas têm um pingo de ufologia. Vocês podem pesquisar, porque tem. Daquela pesquisa também, um outro charlatão aí que muita gente paga pau, muita gente vai atrás, que ainda engana, ainda segue enganando muita gente, que é o Urandir Fernandes de Oliveira no Brasil, né? Inclusive tem outros vários ramos daquela pesquisas, muitos canais no YouTube.
e continuam com o charlatanismo, arrancando dinheiro das pessoas que merecem, né, tomar naquele lugar. Fraternidade Cósmica, um grupo que acredita em ensinamentos de seres extraterrestres para a transformação espiritual na Terra. Sempre o mesmo papo, a mesma narrativa, aqui misturando todas as religiões, olha, ó, misturando islamismo, judaísmo, cabalismo, budismo, shintoísmo, mas nunca o cristianismo. Olha só, poxa, nunca o cristianismo, né? Eles misturam todas, mas por que não o cristianismo? Nossa, né? Eles colocam a figura de uma mulher que parece Maria. Não, aquela mulher não parece Maria. Ela parece mais a mulher do Apocalipse, né? Que é o Rosa Cruz. Ali, aquela mulher ali está representando o Rosa Cruz. Religiões criadas por Satanás. Aqui tem uma linha do tempo, mais ou menos, só para deixar como uma ilustração aqui, de como atualmente, nesse canto direito, nós vemos as seitas ufológicas se tornando as novas religiões. Antigamente nós tínhamos o judaísmo, o vedismo, o hinduísmo, que também são religiões satânicas. Só que eram, assim, elas duravam um bom tempo, se espalhavam aos poucos. Aí atualmente, principalmente nesse país aqui abençoado, né, os Estados Unidos da América, olha só o tanto de ramificação de religião satânica camuflada de ufologia, de religiões para aliens bonzinhos, né? Olha só quanto que se propagou. Temos aqui na China, temos na Suécia, no Brasil, temos na África, na Alemanha, o nazismo, né? Aqui, ó, olha que não tem relação nenhuma, né? Não, o nazismo não tem relação nenhuma com essas seitas de arianismo, etc. Não tem. A NASA, que outra agência, outro órgão que contribui muito, contribui, talvez é o órgão que mais contribui, né, para essa agenda alien. Ela foi criada com propósitos políticos para receber fundos do governo, mas eles também aproveitaram para rechear a cultura alien, para criar uma narrativa propensa a seus meios. Como colaborar com a exploração espacial e toda essa cultura criada pela NASA e Hollywood, que estão ligados aí. NASA e Hollywood praticamente são o mesmo povinho. Se reúnem para tomar café, para criar seus planos bondosos para a humanidade, né? Então, é NASA ou Naja? Olha aqui a língua da cobrinha no logo da NASA. É só uma pareidolia, né? O pessoal fala, uma coincidência. É NASA ou é farsa, né? A NASA usa o tema ufologia para continuar as suas supostas pesquisas, mas esses mesmos foram desmascarados sobre a ida do Homem à Lua e diversos outros programas espaciais e viagens que se provaram gravadas em um fundo chroma key, né? Quantos vídeos nós temos aí de pessoas desmascarando, principalmente na estação espacial, né? De atores, esses atornautas, né? Que estão pendurados em cordas ou às vezes dentro de tanques com chroma key, o CGI ao fundo. É uma grande mentira, uma grande enganação que tem muitos adeptos, muita gente que acredita, que bate palma, que acende vela, reza, ora, lambe a foto desses caras aí. Temos, só vocês pesquisarem aqui, temos muitos vídeos mostrando essas fraudes, né? Desmascarando de maneira vergonhosa até, porque é algo meio patético. Eu sinto até dó dessas pessoas que estão passando por isso, deve ter ganhando muito dinheiro, né? Assim, dó não tenho, mas tenho dó por serem tão idiotas ao ponto de se submeterem a isso, porque é feio, né? Assim, não sei como uma pessoa consegue se sujeitar a criar um mal para a humanidade. Eles não sabem o mal que na verdade eles sabem, né, o mal que eles estão fazendo. Servindo como fantoches, como peões, que vão ser descartados cedo ou tarde, esses atornautas. NASA satânica. A NASA foi fundada após a explosão da ufologia e com a ajuda do nosso singelo amigo Jack Parsons, né? E aqui temos alguns fundadores da NASA, só pessoa boa, só gente do bem. Olha aqui, ó. Ronald Hubbard, o fundador da Scientologia, né? Um cara muito bonzinho. Walt Disney, que não tá ligado a nada de ocultismo, né? Um cara super bom, íntegro, né? Só fez coisa boa. O Von Braun, um dos principais ex-nazistas, lá, amigos do Bigodinho. Jack Parsons, o louco dos foguetes, que se explodiu, se matou e fez muita perversidade por aí. E o principal, Aleister Crowley, que foi o guia, guru de todos esses outros satânicos aí. A Operação Paperclip.
A NASA, junto com a CIA, ajudou a recrutar os cientistas nazistas que fugiram para a Antártida e estavam construindo modelos de escovador para Hitler. Então, depois da guerra lá, os nazistas eles vazaram, foram para a Antártida e os Estados Unidos foi lá e capturou eles. E agora, muitos deles foram contratados pela NASA e eles ajudam nessa grande farsa aí, né? Ah, os caras saíram do nazismo e foram pra NASA. Poxa, praticamente a mesma coisa, né? Eles estão continuando fazendo o trabalho que eles sempre fizeram. A Operação Paperclip, como ficou conhecida, reuniu cientistas ocultistas e desde então a NASA passou ainda mais a se aprofundar em temáticas envolvendo misticismo, cabala e ufologia, né? Por que será, poxa? Nossa, só gente boa trabalhando na NASA, só pessoas íntegras, pessoas de bom coração que só querem o bem do próximo, que contribuem para a ciência. Olha aqui a ciência da suástica, né, aqui no canto, né? Que ciência maravilhosa. E a ajuda de Hollywood, né? Como não podia faltar. Hollywood e a cultura alien. Hollywood também foi um dos responsáveis por alavancar a cultura alien. Junto de O Dia em que a Terra Parou, de Robert Wise, Guerra dos Mundos, A Cor de Outro Mundo, foram criados todos na década de 50 e começando nessa época, e já impulsionaram um hype para outras obras ufológicas, para essa cultura que foi tomando conta principalmente dos jovens, né, nessa época, e muitos adolescentes, jovens ficaram fascinados, e esses jovens tiveram seus filhos, que porventura também começaram a ficar aficionados, aprenderam com os pais, e foi se criando essa bola de neve, que hoje em dia nós temos aí esses adeptos a seitas satânicas ufológicas. E com Contatos Imediatos Terceiro Grau, né, um dos filmes mais famosos aí de disco voador, etc., Steven Spielberg levou ao auge a temática ufológica, que mais tarde foi impulsionada por Arquivo X, uma série também sublime, famosa, com a frase I want to believe, que querendo ou não, fez com que a maioria das pessoas quisessem acreditar nessa narrativa alien. Então, assim, por mais que nunca tivemos provas, relatos verídicos, governos assumindo, etc., as pessoas, elas want to believe. Elas querem acreditar, porque é conveniente, né? Conveniente para elas. Aliens e criaturas mitológicas. Aliens são criaturas da antiguidade que antes eram vistas como demônios, fadas, duendes e outros seres mitológicos. Estes seres existiam e existem em muitas mitologias antigas, em todos os continentes, em todos os países, e foram propagados por séculos em livros, relatos, etc. E é muito mais plausível crer que essas criaturas da antiguidade que foram descritas há anos sejam mais válidas do que aliens que surgiram há menos de 80 anos. Existem relatos de criaturas. Vamos pegar um exemplo. Ó. Você acreditaria em relatos que existem há mais de 2000 anos das mesmas criaturas em diversos países, países distantes que não tiveram contato, mas têm as mesmas criaturas, basicamente de folclore, os mesmos relatos de aparições de fadas, duendes e outras criaturas há milênios? Ou você acreditaria em criaturas que começaram a aparecer em 50 anos atrás, que quase nem foram avistadas por no máximo 20 pessoas aí, supostamente credíveis? Você acreditaria no quê? Sim, então você não pode acreditar em nenhuma das duas, mas o que seria menos fantasioso? Assim, o que mais teriam provas seriam, né, com mais tempo, divulgado em mais países. Praticamente todos os países têm mitologias envolvendo duendes, fadas, demônios, toda religião. Todo país vocês podem pesquisar, qualquer país do mundo, até na Oceania, naqueles países pequenos, né? Na Micronésia, em Fiji, em qualquer país você tem mitologias com esses seres que são totalmente parecidos uns com os outros. Mas nem todos esses países têm relatos de ETs. Então você vai acreditar no quê? As pessoas preferem acreditar lá no relato que só aconteceu lá na vila dos Estados Unidos, em Varginha, aqui no Brasil, e é mais válido, né? Aqui temos alguns seres de várias religiões entre aspas, mitologias, folclores. São seres praticamente parecidos, são os mesmos seres. Por quê? Porque os demônios, eles se camuflavam, né? A roupagem deles era uma mesma dependendo da época. Então, em determinada época, eles, a gente vai aparecer assim, a gente vai ser esse tipo de criatura, vamos criar, né, uma mitologia em volta disso para as pessoas nos louvarem, para criarem altares, figuras, estátuas. Aqui, temos em todos os países, todos os continentes, todas as regiões, todas as culturas, tivemos seres semelhantes.
seres parecidos, lobisomens, pé grandes, né? Esses seres primatas, aves enormes, vampiros, súcubos, chupacabras, dragões, todo tipo de seres parecidos. Mas aí, cadê os aliens? Por que não tinha? Por que os ETs não estavam aí? Se eles existem há bilhões de anos, vieram de galáxias distantes, são muito mais velhos que toda a humanidade, todos esses seres mitológicos aí, mas não tem relatos deles, né? Olha só, né? Não tem. E a gente vai ver que até existiam seres semelhantes aos aliens, são descritos hoje em dia, só que são todos seres demoníacos. E essas associações, o que os aliens, os demônios fizeram, né? O que eles fizeram? Eles apareciam de várias formas antigamente, mas uma dessas formas, olha aqui, vocês podem ver que são algo que eles retiraram dessa antiguidade, dessas formas que eles apareceram e trouxeram para hoje em dia. Falar assim, a gente não tem mais criatividade, né? Vamos pegar uma ideia que a gente já usou aí, só dar uma modificada aqui, a gente aparece como esse ser, o cabeçudo aí, inspirado lá no Iwas do Crowley. O Crowley ajudou a gente aí, teve contato, então a gente vai começar a aparecer. Ser cabeçudo, pequeno, cinza e boa. Aqui, ó, várias imagens de criaturas mitológicas de vários países, todos com essa aparência, né, muito semelhante à de Greys, de alienígenas, mas só que, obviamente, as pessoas sabiam que eram demônios nessa época. Eles faziam as estátuas, os desenhos, as ilustrações, sabendo que eram deuses, aqueles deuses bonzinhos, né, ou demônios. Ou dragões aqui, sempre um dragão, um réptil, sempre ligado a réptil. Sempre com esses olhões, com escamas, verde com essa cabeça aí. E aqui olha só, nosso querido ET, né? Que Steven Spielberg colocou aí para todo mundo começar a louvar esse tipo de criatura. A gente vai ver várias peças de arqueologia de antiguidade que tinham certa semelhança. Isso daí fomenta também a teoria dos deuses astronautas, de que os ETs sempre existiram. Na verdade, os ETs não existiam como demônios. Só que eles apareciam de várias formas, como foi descrito aqui. Eles usavam também essa roupagem desse ser com olhos grandes, cabeça grande, né? Em várias culturas e religiões. E eles se aproveitaram disso. Eles falaram assim, olha cá, vamos comprovar que nós somos alienígenas mesmo. Vamos pegar essa roupagem que a gente usou no passado e usar hoje em dia. As pessoas vão lá, vão ver a arqueologia no passado, vão ver esses desenhos na parede, essas estátuas, eles vão falar, poxa, vocês sempre existiram, sempre tiveram na humanidade, vocês que criaram a humanidade, né? Vocês que dominaram aqui a Terra, são nossos ancestrais, etc. Fotos e evidências físicas. Não há nenhuma fotografia de alien desde a invenção da câmera dos celulares. A maioria das existentes são todas controversas e nada claras, deixando muitas dúvidas. Aqui faltou o S, né? Todas as fotos abaixo são claramente falsas. Aqui a gente tem essas fotos que surgem, que não mostram nada, ou mostram um boneco, ou mostram CGI, ou, enfim, não tem nenhuma foto real de um alien. Cada contatado descreve seres diferentes que não possuem relação. Então, cada um desses charlatões que foram contatados, abduzidos, etc., eles descrevem cada um, porque assim, aí já tem uma enciclopédia, né, com 1 bilhão de, sei lá, de tipos de aliens que todo mundo avista, cada um de um planeta, de uma constelação diferente, que temos vários tipos, né. Olha só, o Lovecraft ficaria com inveja da criatividade que as pessoas têm. Estes seres têm a mesma mensagem de preservar a Terra, evitar guerras e avisar os humanos, como todas as narrativas políticas dos anos 50, 60 e 70, usada por governantes e elite. As mensagens dos contatados eram sempre com o intuito de impulsionar alguma diretriz e ideologia política, ou seja, era juntar o útil ao agradável. Era conveniente tanto para as pessoas que falam famosas, né, os charlatões, como para o governo, que usava isso para impulsionar, né, a sua agenda progressista, que todo mundo já sabe, né, a hipocrisia deles de falar que temos que preservar a Terra, que o ser humano está destruindo a Terra, as armas biológicas, as armas nucleares, toda essa narrativa aí, né, ao veganismo, temos que acabar com a carne, temos que proibir a plantação de soja, né, até hoje em dia, desde essa época sempre existiu isso, e sem aí eles pegaram essa desculpa, né, de que os aliens nos avisaram, ó,
Se vocês não acabarem com os bois, todo mundo vai morrer. Olha qual o Aster Sharon falou, hein? Então tá falado. E aqui nós temos, né, esses sublimes contatados aí, as mensagens recebidas são todas mensagens parecidas. Todas para falar que a humanidade precisava se juntar. Também as mensagens, elas queriam, esses demônios, eles queriam passar a ideia de que as pessoas precisavam fazer uma religião única, que já está acontecendo atualmente, né? Demorou, mas está acontecendo. Eles estão juntando tudo, né? Só faltava o cristianismo, porque na verdade cabala, judaísmo, shintoísmo, estavam todas já meio misturadas, meio que tipo, a pessoa podia ser budista, podia ser shintoísta, a pessoa podia ser Nova Era, podia ser satanista, podia ser Rosa Cruz, podia ser não sei lá o que. Agora só faltar juntar a última peça, que é o cristianismo, que o Vaticano, que foi tomado, né? O Vaticano é hoje um órgão infiltrado por satanistas. Eles vão liberar e vão criar essa religião universal que vai ser a precursora para o demônio dominar a Terra na sua religião babilônica nova. Temos outros exemplos, né, de mensagens recebidas, sempre a mesma mensagem, né? Sempre abandonar o materialismo, buscar a união com o divino. Qual divino vocês querem a união? Não é com o Deus, com o ser divino que criou a Terra, é com o outro. Olha aqui, né, sempre, né, mensagens boas, abandonar-se guerras e poluição, advertência sobre tecnologia, impacto no planeta, como são bonzinhos, como se preocupam, né, quanto amor. A importância do amor, né? Olha só, é sempre isso, né? É sempre o governo do amor. Onde vocês já ouviram essa frase, né? Qual é o governo do amor? Outra vez o nosso Billy Mayer aqui, né? Que também passou mensagens, e sempre mensagens progressistas, até mesmo mensagens LGBT, mensagens que todo mundo está acostumado a ver nessa agenda progressista, até mesmo liberal, que vem se propagando no nosso mundo. Temos a senhora, né, a Beth Anderson, Beth Barney, né, os famosos primeiros contatados. Também a sua experiência inclui visões de um criador universal, sugerindo o vínculo entre alienígenas e uma entidade divina. Ou seja, eles querem juntar os demônios com as pessoas, eles querem fazer com que esses seres convivam com as pessoas na camuflagem de que são seres de outros planetas muito evoluídos que vão apenas ajudar o planeta, né? Desde essa época, sempre tentando introduzir, e conseguiram introduzir essa mensagem, criar essa cultura no cotidiano das pessoas. E, obviamente, muitos contatados foram pagos pelo governo, né? Não há registro de ninguém tocando ou pegando alguma peça de um disco voador. Não tivemos nada, assim, são... Desde 47 até agora, a única prova, entre aspas, que tiveram dessas aparições, desses contatos, foram o cabelo de anjo, que é uma substância deixada pelas naves, né, supostamente, que também não prova nada, e também poderia ser de um ser etéreo, que tem relatos na Bíblia, né, tem muitos relatos na Bíblia sobre o cabelo de anjo, e isso ainda confirma muito mais a ideia de que são seres angelicais, mas não angelicais no sentido bom. Aqui temos umas fotos do cabelo de anjo deixado pelas supostas naves, né, que aterrissaram aí nos locais. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. Ou seja, esse cabelo de anjo poderia ser relacionado ao maná, descrito na Bíblia, né? Chamou a casa de Israel seu nome de maná, e era como semente de coentro branco, e seu sabor era como bolos de mel. Então, será que esse cabelo de anjo é o maná descrito na Bíblia? E a influência dos maçons, né, como sempre, todas as influências ruins desse mundo vieram desses senhores. Com a série Star Trek, né, que serviu como cortina de fumaça para vários acontecimentos globais, para criar, para infundir ainda mais essa cultura alien. Foi um dos propulsores dessa temática ufológica. E assim, o Star Trek ainda continua influenciando pessoas.
continua fazendo pessoas ficarem aficionadas por ficção de naves espaciais, viagens em outros planetas, etc. E também tivemos relatos não, comprovações de que alguns episódios de Star Trek, eles predizeram coisas que aconteceram no futuro. Aqui temos do lado uma imagem, né, que eles predizeram tablets, smartphones, óculos de realidade aumentada, entre outras coisas que já eram programações preditivas pela elite, porque Star Trek ele foi criado por um maçom, que era lá parceiro do governo, dos governantes do mundo, né, na época, e foi criado apenas para acostumar as pessoas a essas coisas, e principalmente também a ideia principal era introduzir a ideia de vida alienígena. E a série Vi também, né, é um ótimo exemplo aí de como as pessoas foram lobotomizadas a se acostumarem com isso e acreditarem que é algo real. Sem conclusões. Dentre milhões de relatos registrados pelos governos, há apenas menos de 2.000 que ninguém conseguiu uma explicação para o que seria. E dentre esses 2.000 casos, mais da metade, as testemunhas relataram os objetos mudando de forma, subindo, aparecendo, mudando de cor, sem emitir ruídos ou deixar rastros. Ou seja, parece uma nave mecânica, uma nave concreta, física, de metal. Com tudo que está acontecendo atualmente, as pessoas estão vendo esses relatos, parecem coisas físicas, coisas parecidas com aviões, com jatos. Elas aparecem, somem, mudam de cor, mudam de forma, não tem ruídos, piscam de uma maneira que nenhuma luz natural faria, atingem velocidades que nada nesse mundo alcançaria. Talvez nem daqui 5.000 anos não conseguiriam criar aviões, jatos que chegassem à velocidade que esses seres chegam. De fato, a maioria dos OVNIs muda de cor, forma, não tem ruído, são seres etéreos, como os famosos ectoplasmas, né? Parece como se fosse um espírito de avistamentos que as pessoas relatam. Eu vi um espírito como ele era, uma coisa branca assim, que se difundia no ar, mudava de forma, entrava nas paredes. São as mesmas coisas. Temos algumas fotinhas, né, desses UFOs que parecem mais, né, os ectoplasmas. Criaturas que mudam de forma também, como a famosa criatura da Ilha do Mel recentemente, né, um caso recente, onde temos vídeos dessa criatura mudando de forma, andando sobre a Ilha do Mel lá, mudando de forma como ela queria, algo bizarro. E aqui as fotos de atualmente, né, dessa onda de OVNIs em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que praticamente é a mesma coisa de sempre, né? Só que agora vai ser em massa, porque o grande engano já está vindo com tudo. O grande engano está chegando na sua fase final, porque o diabo está vendo que não tem mais tempo. Ele quer pegar o maior número de pessoas possíveis, porque a humanidade já não tem muito tempo restante, todo mundo sabe disso. Talvez até a pessoa que não seja católica, evangélica, ela sabe que nós estamos num momento muito difícil. A humanidade ela tá para entrar em uma guerra, tá para se fuder. A humanidade tá para realmente ser destruída e ser convertida no mal. As pessoas estão más, as pessoas estão ficando cada vez piores. Aliens têm a mesma característica de demônios. Os relatos menos inverídicos de contatos com aliens e abduções, alguns contatados disseram que as criaturas cheiravam enxofre, cheiro característico de demônios e pessoas possuídas. Vários contatados relatam que após invocarem o nome de Jesus, terem crucifixos ou terços, as criaturas eram repelidas. Tem muitos relatos, muitos, só vocês pesquisarem, temos muitos relatos de pessoas que foram contatadas por esses aliens, e quando as pessoas rezaram, invocaram o nome de Jesus, ou tinham crucifixos ou algum objeto espiritual, religioso, esses seres vazavam. Poxa, né? Que coincidência. E vários contatados também apresentaram sintomas iguais, sintomas de ataques demoníacos ou espirituais. Aqui temos alguns exemplos, né? A Beth Barney, que tiveram pesadelos, dor de cabeça, seus órgãos genitais foram mexidos, né? O Travis Walton, que foi quase dissecado lá, mexeram no seu corpo. A Linda Courtley também teve cicatrizes, ficaram com cicatriz. Todas as pessoas, olha, só fizeram bem, né? Se eles só fizeram bem para esses abduzidos aí. Eu não duvido que essas pessoas elas foram realmente abduzidas, só que obviamente elas não foram abduzidas por alienígenas lá de Zeta Reticuli, lá de Marte, né? Não foi.
temos outros contatados, né? O famoso Vilas Boas, aqui do Brasil, que mesmo o ataque dele foi um ataque de súcubos, né? Os famosos ataques de súcubos que sempre existiram na humanidade. Ele foi estuprado por um demônio, né? Ele fez sexo com um demônio, teve a mente bagunçada. A Operação Prato também, né? A Operação Prato, ao meu ver, também já teve algo mais de influência do governo do que de entidades, para ser mais específico, só que deixaram marcas aí, deixou rastros nefastos nessas pessoas usadas apenas como peões. Temos também o João de Freitas Guimarães, muitos casos no Brasil, né? A pessoa, acho que no Brasil, as pessoas verem, tem até talvez mais do que nos Estados Unidos, assim, pelo menos no quesito de importância. Os aliens são descritos como se parecessem rãs e sapos, o que condiz com relatos bíblicos, e vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que realizam sinais, os quais vão ao encontro dos reis do mundo inteiro, para os consagrarem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 3, 14. Aqui temos as imagens, né? Olha só como são... Como a coincidência, né? Como é uma coincidência. E também, como eu já disse, vários aliens são descritos como aparência de povos arianos, descritos pelos nazistas, fascistas e outros povos aí que queriam, né? Papo de eugenia, papo de... Esse papo muito bom, né? Que engraçado, a humanidade hoje em dia repele, tem... Não pode falar, né? De nazismo, todos são contra, mas são a favor do Ashtar Sharon. Sou a favor dos arianos aí que moram nas Pleiades, os pleiadianos. Aí pode cultuar o pleiadiano, que quer misturar seu gênero com a raça humana, que quer criar só uma raça ariana. Aí pode, né? Não é parecido não com o negócio do bigodinho. Não é. Vários casos de OVNIs foram experimentos do governo com armas químicas e biológicas. Óbvio também a gente teve isso. Eles aproveitaram, né? O governo aproveitou desse hype, desses ataques demoníacos. E também fez o marketing deles, né? Para testar várias armas, fazer psyops, testar as pessoas, né? Alguns casos foram criados apenas para divulgar alguns filmes e impulsionar a cultura alien em Hollywood. Também, né? Estados Unidos, Hollywood, meu, tem muita grana. Óbvio que eles vão se aproveitar da cultura alien para divulgar, né? Inclusive o Independence Day saiu logo depois do caso de Varginha. Então muitas pessoas aí dizem que o caso Varginha foi meio que um marketing pro Independence Day, o que eu não duvido nem um pouco. Tivemos outros filmes também que, antes dos filmes acontecerem, tivemos aparições. Se for pesquisar aí, vocês vão achar muitos casos de casos ufológicos que posteriormente foram lançados filmes como Contato, Fogo no Céu, outros diversos filmes. Aliens se disfarçam de demônios porque é a roupagem perfeita para os mesmos, visto que hoje em dia as seitas ufológicas dominam as religiões alternativas. É atraente para as pessoas, principalmente para os apreciadores de ficção e nerdices, além de explicarem muitas coisas como os deuses astronautas, milagres, curas e aparições nos céus como a de Nossa Senhora. Ou seja, tudo as pessoas agora associam a aliens. Ah, as aparições da Nossa Senhora? Aliens. As curas de Jesus? Porque ele era um alien. Ah, o budismo, o shintoísmo? Aliens. É tudo, né? Que nem aquele meme lá do cara do History Channel. Tudo aliens, tudo os deuses astronautas, fomos colonizados por aliens, né? Tudo que acontece no mundo foram dos aliens. Aí aqui, né? Aí eles pegam essas ilustrações antigas que os demônios já faziam, né? Porque eles sempre usaram os mesmos meios, né? Pra entrar, pra se movimentar aqui na Terra. Não eram naves isso daqui que a gente tá vendo do lado. E também a gente tem que ver que essas pinturas não foram feitas lá no tempo bíblico, foram feitas por pintores bem depois, assim. Por mais que não existia a cultura OVNI alien na época também, lá em 1500, 1600 ou 1100 por aí. Mas olha só, eles estão voando em um tipo de orbe, são pessoas, seres angélicos, sei lá, voando em um orbe de luz. Como os que são vistados hoje em dia também, né? Agenda alien e a cortina de fumaça. Muitas vezes o tema de aliens e ufologia é usado para encobrir algo importante que está acontecendo principalmente nesse país amado chamado Estados Unidos. Como ocorreu recentemente no caso do shopping de Miami da suposta aparição de vários seres enormes. Justamente no dia em que foram noticiado a lista de Epstein. Então olha só que coincidência. No mesmo dia que saiu a lista dos atores satânicos que faziam parte da ilha dos pedófilos do Epstein, saiu essa notícia aí
de que viram seres enormes em Miami, teve aquela comoção de 100 viaturas movidas para lá. Ou seja, a gente sabe que o governo está envolvido até o tal nisso, está envolvido com essas seitas satânicas, com a elite satânica, eles são capachos, a polícia, o exército, o governo são capachos da elite, eles fazem o que eles mandarem. Esses policiais aí, a maioria, acredito, nem estava sabendo por que eles foram chamados e movidos para esse shopping. Muitas pessoas foram usadas como atores, usados para esse psyop para encobrir essa lista aí, porque os caras têm grana, então eles podem fazer, não, como assim meu nome apareceu nessa lista? Não, junto todo mundo aqui, ó, vamos fazer uma cortina de fumaça, não pode, como a gente pode? Não, então oculta aí, coloca um tema OVNI que todo mundo gosta, que vai pegar a atenção de todo mundo, a gente encobre isso, a pessoa esquece, a pessoa foca lá nos seres de Miami, olha só, né, seres de Miami, que eram um dos maiores shoppings dos Estados Unidos, e não teve nenhuma filmagem. E os atores que falaram que viram, né? Os atores que falaram que viram, você dá pra ver nos vídeos, dos relatos, as pessoas são atores da pior espécie, tipo, parece ator de Malhação. Pior que isso. Tipo, falaram que os celulares desligaram, não filmavam, sempre o mesmo papo, né? A mesma ladainha. Aí usaram a pequena desculpa de que era briga de adolescentes, né? Porque eles se encobriram meio que de propósito, assim, né? Obviamente o governo nunca vai falar que são aliens, são ETs, demônios. Eles falaram que era uma briga de adolescentes lá, por isso juntou 100 viaturas, mas aí, o intuito deles era falar assim, vamos fazer isso daqui para as pessoas desconfiarem que a gente tá mentindo mesmo. Eles já teorizarem que são aliens. Então a gente cria essa narrativa fantástica, que é uma mentira descarada, isso. Fala que é 100 viaturas por uma briga de adolescentes, as pessoas vão pensar, não, estão achando que a gente é trouxa? É alien que apareceu aí, ó. Que briga nada, é alien. As pessoas pensaram isso. E não há nenhuma evidência concreta de seres de outro planeta, também nunca vai haver, né? A única evidência de algum alienígena seria o caso de Varginha, mas há muitas obscuridades por trás do mesmo e várias pessoas que parecem estar atuando por trás de algo maior. O caso de Varginha é um dos casos mais enigmáticos da ufologia mundial, porque eles relatam, né, terem capturado uma criatura, só que tem muita coisa estranha por trás, muitas pessoas com outros intuitos, que parecem também atores, pessoas trabalhando para esse sistema, para essa agenda. Tivemos um morto, né, que supostamente entrou em contato com esse ser, mas a gente não consegue saber nada, as pessoas que dizem que vão revelar, acabam não revelando nada. Então me parece também um psyop dos grandes, muita gente envolvida, pessoas ganhando rios de dinheiro por trás. Isso daí vai ficar perpetuando para sempre. E os motivos por não haverem evidências? Porque não são nada mais que seres etéreos, não existe tecnologia avançada em naves de outros planetas, apenas representações, como uma ilusão. Se em toda a história recente da humanidade, ao menos do último século, existisse perante tantos casos algum que fosse algo físico, eles teriam deixado pelo menos uma evidência para trás, que não fosse marcas de pouso e vegetação amassada. Que é a única coisa que fica, né? Que assim, que seres também etéreos podem fazer demônios, anjos, eles podem deixar marcas, sinais. Os poltergeists, né, eles acontecem como? Os seres demoníacos, eles derrubam objetos, eles conseguem mover, até colocar fogo em algo, deixar alguma marca, né, marca em parede. Temos vários casos disso, tem vários casos de poltergeist que os demônios deixam marcas. Então essas marcas das supostas naves poderiam ser também algo parecido com os poltergeists. E eles não querem aparecer de maneira concreta para as pessoas, pois é parte do plano deles se manter nas ocultas, pois assim eles recebem mais fé das pessoas do que se mostrando abertamente, o que poderia ser uma faca de dois gumes. Por um lado, muitos iriam acreditar, mas por outro, muitos concluiriam que são seres infernais, ainda mais com hoje em dia, tendo internet à disposição dos cristãos para revelarem o que realmente são essas criaturas. Então é por isso que eles não aparecem na Casa Branca, sambando lá, tirando fotos. Eles não vão aparecer assim, podem esquecer. E Deus também não permite que eles enganem as pessoas a um ponto que pudesse erradicar a fé. Então Deus não deixa que o demônio apareça aqui como um Alien Grey, o Astor Sharon, engane todo mundo sem dar escolha para a pessoa. Não, tem um limite para a maldade. Deus permite o mal até certo ponto. Ele não permite que o diabo fique aparecendo. Até por isso que a gente não tem aparições de demônios hoje em dia por aí, só como aqueles seres mitológicos, né? Só de uma forma singela, uma forma oculta, uma forma não muito concreta.
Porque por que eles não deixam ser fotografados e contatados? Porque isso atrapalharia no plano na Terra. Afinal, os seres malignos, eles sempre agiram dessa forma, na espreita, enganando as pessoas sem se exporem, mas controlando o mundo através do medo das suas influências. Ou seja, como eu falei antes, você ficar nas ocultas atiça mais a curiosidade das pessoas. A fé das pessoas é aumentada justamente por elas não verem aquilo. Porque se elas vissem, talvez elas não acreditassem tanto quanto elas não veem agora. Por isso que Deus também não se mostra sempre por aí, também porque Ele quer dar a fé das pessoas. Como eu falei, não há filmagens nem fotos 100% conclusivas. E muitos questionam o motivo do porquê não haver nenhuma filmagem ou foto. A resposta é a mesma para todas as questões, porque eles não deixam. Os demônios podem se transformar no que eles querem. Porém, eles não têm permissão para ficarem aparecendo e se deixando serem fotografados. Suas formas também podem não ser precisas. Normalmente são discos voadores, bem irracionais, toscos, né, que parecem computação gráfica, porque eles não têm a capacidade para se tornarem uma máquina complexa, algo muito elaborado. Por isso nós vemos muitos detalhes em naves que não fazem nenhum sentido, né? Outro motivo é também porque Deus não permite, como já foi dito, porque isso poderia propagar a ufologia e deixar muitas pessoas serem enganadas sem darem escolha, né? O grande engano. A razão da cultura alien existir. 1. Acabar com o cristianismo. 2. Controlar as pessoas. 3. Servir como cortina de fumaça. 4. Alimentar a propaganda de Hollywood. 5. Impor o medo sobre as pessoas. 6. Criar pautas midiáticas. 7. Impulsionar a cultura geek nerd e enganar as pessoas. A relação de aliens, nova era e espiritualidade. Todas as ideologias ligadas ao ocultismo têm como base o mesmo público-alvo das seitas alienígenas. São pessoas que buscam espiritualidade fora do cristianismo, acreditam em práticas pagãs, outros deuses e até aderem a rituais de umbandismo, consulta de espírito e toda essa porcaria aí. Toda essa porcaria aí vem do mesmo lugar, do mesmo cerne, do mesmo núcleo. Todas elas buscam se afastar de Deus e ficar mais próximos do diabo. Olha aqui, né, as religiões, todas as religiões unidas, que bonito, né, todas sempre parecidas, ó, 666, né, é tudo junto, né, não, realmente é tudo a mesma coisa, nazismo, 666, cabalismo, judaísmo, é tudo a mesma coisa. A última roupagem de Satanás. A ufologia e os alienígenas são a última roupagem de Satanás para enganar as pessoas. Os últimos seres mitológicos aparecerem na Terra e criarem uma nova seita pagã e afastar os cristãos da verdade. É conveniente essa roupagem porque os alienígenas são criaturas que fascinam as pessoas, principalmente fãs de ficção científica e jovens que querem acreditar que há muitos planetas por aí, inteligências superiores à nossa e civilizações extraordinárias. Então aqui um resumo, né, do que foi dito. Aliens aparecem e desaparecem do nada, mudam de forma e de cor, não existiam no formato de voadores, charutos, etc. antes do século XX. Criaturas semelhantes a aliens são relatadas em vários folclores e mitologias. Todos esses seres associados a demônios. Os relatos de abdução e discos voadores só aconteceram depois do século XX. A agenda Alien OVNI só se impulsionou após a criação da NASA, a farsa. A agenda Alien explodiu após o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Não existe uma evidência física coletada de OVNIs. Não existe nenhuma foto ou vídeo de um alien. Não existe nenhuma foto ou vídeo mostrando o interior de uma nave. Não existe nenhuma foto ou vídeo com total resolução possibilitando ver toda a nave. As criaturas avistadas relatadas por testemunhas mudavam de forma e cor. As criaturas avistadas relatadas por testemunhas tinham aparência demoníaca. Muitas pessoas tiveram contato com esses seres, adoeceram ou tiveram problemas psicológicos. Muitos contatos desses seres ocasionaram ferimentos, animais mortos e pânico. As seitas aliens estão acabando com o cristianismo e enganando as pessoas. A agenda alien serviu diversas vezes como cortina de fumaça para o governo. A agenda Alien serviu diversas vezes como experimentos do exército e do governo. A agenda Alien contribuiu para as ideias de Hitler e sua implementação de uma sociedade ariana. A agenda Alien veio da teosofia, que por sua vez veio da cabala e de sociedades secretas. A agenda Alien está relacionada com a maçonaria. Diversas seitas Alien já causaram várias mortes. As seitas Alien servem para pessoas acreditar em um universo sem Deus.
O governo nunca provou a existência de aliens, mesmo dizendo haver provas. A NASA ou qualquer outra agência nunca encontraram nenhuma evidência nas explorações espaciais. As pessoas que viram essas criaturas diziam sentir um cheiro de enxofre. Algumas criaturas avistadas se afastavam após a pessoa proferir o nome de Jesus. As criaturas avistadas possuem as mesmas características de criaturas folclóricas do passado. Vários charlatões foram desmascarados e assumiram que trabalharam para o governo para propagar essa cultura. Aliens são demônios.